Pergunta 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Resposta: na justiça de Deus e na revelação. Pois, incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos a porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não se dependeu o melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhe faculta os meios de alcançá-lo, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhe concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Essa é a questão muito interessante. Primeiro, que se funda o dogma da reencarnação. Então, se a gente entender o que é dogma, dogma é uma opinião, uma crença. Mas dogma também é um princípio fundamental de uma doutrina. Doutrina significa conjunto de ensinamentos. Então, onde se baseia, de onde vem a ideia da reencarnação e quais são os seus fundamentos, isto é, filosoficamente, faz sentido a reencarnação, o dogma, essa ideia, esse princípio fundamental, e outra, de onde vem. Então, nós vamos voltar a esta questão. Onde se fundamenta? Na revelação de Deus. Então, é uma informação que vem dos que estão no além para nós que estamos no aquém. E também na razão. Por quê? Porque quando nós começamos a refletir sobre a necessidade da justiça de Deus, entendemos que essas teorias que nascem da pedagogia, da culpa e do medo, de que se você não cumprir um ritual egípcio, você vai passar toda a eternidade sofrendo, o ritual do Tevilá, né? Que também é tudo daquela mesma região ali, né? A imersão na água, os sacramentos são criados séculos depois, etc. São invenções das pessoas que têm por base o quê? Dar um ar. O ritual ele traz a simbologia para o concreto, a fim de que certas proposições, certos conceitos, certas ideias fiquem materializadas na vida das pessoas. Mas o ritual em si, ele é apenas material. Não existe nada no ritual que seja espiritual. Tudo que é espiritual é do ser. Então, o sentimento que a pessoa experimenta no ritual é do ser, não do ritual. O desejo de continuar aliada a outra pessoa pelo ritual ou do casamento ou qualquer outra, esse desejo vem do ser e não do ritual. Então, o ser é o mais importante. A necessidade de se criar rituais é das pessoas. Respeitamos. Assim como nós chegaremos lá, quando entrarmos nas leis morais, vamos entender que a lei de adoração não limita a possibilidade de qualquer tipo, forma de adoração. Mas aqui estamos estudando do ponto de vista filosófico. Então,
A da reencarnação, ela tem a sua razão de ser, principalmente entendendo que Deus é infinitamente justo e não é uma vida de 10 anos para uns, de 100 anos para outro, que vai definir a sua felicidade eterna, porque isso seria injusto. Alguém que nasce, vive 10 anos, faz besteiras, morre, está eternamente condenado. Outros passam 100 anos, no 100º ano, cumpre um ritual dessa ou daquela tradição religiosa, está salvo para sempre. Ou simplesmente diz, eu me arrependo, eu aceito fulano, aceito Buda, aceito Jesus, aceito Muhammad, aceito qualquer outro, e simplesmente uma profissão de fé, uma frase entoada é suficiente para aclarar e abrir o caminho para toda a eternidade, enquanto que outros se dedicaram à causa do bem, à justiça na sua maior acepção, o desejo no bem em toda a sua extensão, por não ter feito esse ou aquele ritual, está condenado. Então, como diz os Espíritos, somente os egoístas, né, encontram a iniquidade, o ódio implacável em Deus. Na verdade, são, de modo geral, praticamente toda a tradição religiosa são pessoas que falam que Deus disse isso, que Deus disse aquilo, quando na verdade é o que eles próprios acreditam.